Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre as tendências no setor de franquias. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos um dos maiores especialistas que nós temos no país sobre esse tema, Marcos Riso, consultor da Riso Franchise. Marcos, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, obrigado, Milton. Marcos, quantos anos de franquia? Já são quase 30 anos, Quer dizer, você pegou desde o início esse processo. desde o início. Digamos, foi um dos pioneiros, outras pessoas, mas um dos pioneiros no sistema. Nestas 3 décadas, como é que a gente pode medir a evolução do setor de franquias no Brasil? É uma evolução muito forte e o Brasil tinha todas as características para isso acontecer e também a estimativa de que isso continue acontecendo. Nós temos um país de dimensões continentais. Na época tínhamos um varejo de quarto mundo e uma indústria já naquela época colocando produtos e serviços com muita dificuldade de distribuição. E as franquias surgiram num momento muito adequado, que era levar, aí, como a gente chama, do Oiapoque ao Chuí, a questão de conceito, de operação, e que acabou provocando a grande revolução no varejo brasileiro. Qual é o tamanho desse mercado hoje? Esse é um mercado muito pujante, é um mercado que fatura mensalmente mais de 130 bilhões de reais. É uma parte considerável da economia. São hoje mais de 1.800.000 empregos diretos gerados nas operações e são 210 mil unidades franqueadas espalhadas pelo país todo, de lojas, serviços, negócios móveis, estão hoje cobrindo o país inteiro. Vocês recentemente, na Riso, decidiram fazer uma pesquisa para entender ainda mais esse mercado e identificar qual foi o seu desempenho no ano 2014. Quais são os resultados mais significativos no seu olhar? Acho que o mais significativo é de que a gente tem um pequeno ainda aumento na relação de abertura de novas unidades franqueadas em relação a uma característica do Brasil que foi sempre proporcionalmente ter mais marcas, mais franqueadores proporcionalmente do que o crescimento das próprias redes. É o que a gente chama de taxa de produtividade. A nossa taxa de produtividade sempre foi muito baixa, uma média de 64, 65 unidades franqueadas por marca, por operador, por franquia. E agora, nesses dois últimos anos, pulamos para quase 80 unidades por empresa franqueadora. Mas isso ainda é muito baixo, quando a gente compara com o mercado americano, que essa taxa chega até mais de 800 unidades por empresa franqueadora. Nós temos aproximadamente no mercado americano 1.500 franqueadores. Aqui nós temos mais de 2.000, são 2.200, é muito maior, mas o que não significa necessariamente muito melhor. Mas temos no mercado americano mais de 1.500.000 unidades franqueadas e aqui no Brasil não mais do que 210 mil. Por que essa característica do mercado brasileiro? Eu acredito que ainda é um mercado em consolidação, apesar de já ter um mercado aí bastante forte nos últimos 30 anos, mas é um mercado que ainda busca um processo de consolidação. E nós passamos de um estágio onde as franquias ainda estão muito amarradas, né, para um estágio onde elas deverão se soltar mais em termos de crescimento e até mesmo de internacionalização. O que é hoje e o que vocês conseguiram identificar como sendo tendências nesse mercado de franquias no Brasil? Eu tenho sempre um pouco de medo de tendências, né? Tendências é aquilo que a gente tem certeza que não vai acontecer quando a gente prevê agora. Mas o que tem de tendência, digamos, é uma forte consolidação do mercado de alimentação, especialmente fast food. Esse mercado teve um baque bastante grande junto com o mercado de vestuário nos anos 90, até por falta de profissionalização. E o que a gente viu foi um crescimento mais consistente depois de uma queda em busca dessa profissionalização. Eu vejo que esse mercado talvez é um dos mais fortes, tanto vestuário como especificamente alimentação e fast food, e que tende a crescer ainda porque a alimentação é uma condição extremamente interessante para a área de cobertura no país. Diria como uma tendência que eu chamaria de negativa, especialmente para esse ano, onde a gente tem uma economia um pouco mais complicada do que nos anos anteriores,
é um cuidado que eu chamaria com esses negócios que muitas vezes viram moda, né? Negócios como bolerias, cupcakes, esmalterias, paleterias, né? São esses ias da vida que nascem muito rapidamente e morrem muito rapidamente, como já aconteceu com outros negócios. A característica dessas operações, que acabam virando uma moda, uma certa febre, é muito pouca experiência desse franqueador, por duas situações bem claras. Uma delas, eles, na maioria das vezes, nunca operaram unidades próprias, ou seja, unidades que pertencem à empresa franqueadora, o que consolidaria uma experiência antes de passar isso para um franqueado. E, ao mesmo tempo, boa parte dessas empresas tem zero de experiência no negócio, ou seja, eles fundam o negócio esse ano e já lançam franquias no mesmo ano. Você chamou atenção agora há pouco para uma mudança que teve na característica das franquias no Brasil, pelos números que vocês obtiveram. E olhando aqui a pesquisa de vocês, a gente vê que a rede total de franquias aumentou 8,5%, 8,52% em 2014. Levando em consideração a economia brasileira que não cresceu quase nada no ano de 2014, o resultado me parece bastante positivo. Ele é muito positivo. A gente costuma dizer que as franquias são as últimas a entrarem na crise e as primeiras a saírem. Tem uma razão para isso. Quando você compara, digamos, negócios com varejo e pequenos negócios, as franquias são negócios mais bem estruturados, né? Elas têm um posicionamento no varejo, na atividade mesmo de serviços, muito mais profissional de que negócios independentes que foram colocados. E só por isso elas têm uma capacidade de sobrevivência, às vezes a épocas mais turbulentas, de uma forma bem diferente de outros negócios tradicionais. Como é que a gente pode medir esse impacto, esse crescimento na criação de vagas de emprego num mercado de trabalho que esteve estabilizado no ano de 2014? Talvez as franquias nesse ano, e que a gente teve agora os últimos números de CAGED e tudo mais, mostrando uma queda acentuada no chamado emprego com carteira, a gente vai surpreender isso ao final do ano, porque as franquias vão continuar sendo geradoras de emprego de uma maneira diferenciada. E eu explico por quê. O que normalmente acontece nessa época é que você tem perda de emprego em todas as camadas, até mesmo em salários mais altos. E quando isso acontece, uma opção é você buscar o seu próprio negócio, tentar montar o seu próprio negócio. E a franquia aparece normalmente como a melhor alternativa para quem está numa situação como essa. O que significa que novos empreendedores, novos franqueados devem entrar no mercado e devem gerar imediatamente novos empregos. E uma coisa muito interessante, quando a gente olha com uma lupa, assim, de um microscópio, na verdade, não uma lupa, olhar um pouquinho o que acontece, cada nova franquia gera, em média, 10,4 novos empregos. E uma coisa muito, muito forte é que esses são chamados os empregos, ou o primeiro emprego para uma geração muito jovem que é colocada no mercado de trabalho. Agora, são vagas de emprego que vão permanecer porque essas franquias que abrem num momento como esse, elas podem permanecer ou elas acabam dali 2, 3 anos? Não, elas tendem a permanecer, porque eu acredito que quando a gente tem crise econômica e a gente tem, na verdade, perda de consumo, ou seja, aquele consumidor ele desaparece, vai tornar franqueadores e potenciais investidores franqueados em muito mais cuidadosos, especialmente na seleção de pontos e na instalação dos seus negócios. Eu te dou um exemplo. Nós vivemos aí nos últimos 10, 15 anos uma verdadeira festa, que eu chamo a festa do shopping center. Shopping center cobrando luvas altas, aluguéis completamente irreais, né? A gente está vendo agora um reposicionamento desse setor, renegociando, praticamente abandonando a ideia de luvas de ponto e renegociando fortemente aluguéis e despesas de ocupação, como condomínio e outros. Isso significa que as franquias, que hoje representam mais de 75% do faturamento do shopping no Brasil, dentro das operações mais consistentes, não são ainda a maioria, mas representam o maior faturamento que o shopping tem, vão poder se instalar ou permanecer em condições mais favoráveis, com custos ocupacionais mais administráveis. Se você imaginar hoje que o custo de ocupação para uma loja franqueada dentro de um shopping deve estar por volta de 15% a 18%, a gente vai ter uma tendência de renegociações
e de outros tipos de entrada que não vão passar talvez de 10%, 12% do seu faturamento bruto, o que significa um novo espaço para trabalhar com a falta do consumidor em momento de crise. Ao mesmo tempo que os shoppings fizeram este aperto durante um período, é verdade também que houve um grande investimento em shoppings por todo o Brasil. Hoje nós temos, em algumas cidades em que sequer se imaginava a possibilidade de um shopping estar sendo construído, já estar lá implantado. Ou seja, se abriu novos espaços de comércio para as franquias explorarem. Mercados outrora chamados de viáveis, que agora, com a crise de consumo, totalmente inviáveis. Alguém vai pagar a conta por essas aberturas um pouco inadvertidas. Ou seja, é um risco, então, essa oportunidade que surgiu? Eu acho que é um risco muito maior que tem que ser avaliado com cuidado extremo. Por isso que eu, para entrar hoje num shopping que não tenha pelo menos 4, 5, 6 anos de maturação, eu olharia com muito cuidado. Eu olharia com muito cuidado uma coisa que eu repito de maneira cansativa: cuidado, luvas de ponto não é investimento, luvas de ponto é despesa. Explica para nós aqui o que é luva de ponto. Luva é uma taxa inicial que o empreendedor do shopping e, às vezes, o proprietário de um imóvel na rua te cobra por você estar pegando uma determinada área comercial que já tem clientes certos para a sua atividade. Isso foi originalmente quando se inventou essa coisa que é tipicamente brasileira de luvas de ponto ou fundo de comércio ou algumas outras características. Na verdade, isso sempre teve ligado à ideia da instabilidade do proprietário do imóvel de realmente receber aluguel. Essa era uma forma de antecipar isso. Só que Isso essa era uma coisa desconfiança. ou era uma desculpa, né? Se botou um nome bonito, né? Tanto que em outros países do mundo isso não existe, né? Nos Estados Unidos tem alguns brasileiros que introduziram um shopping lá e eles começaram com a operação chamada key money, né? Que é o dinheiro da chave, né? Ou as luvas de ponto. Mas essas coisas não foram muito para frente. E aí, o que acontece? Esse é um dinheiro que você supostamente paga para você ter um negócio que já tem um público e um mercado garantido. O que não é verdade, né? Porque um shopping novo vai demorar muito tempo, na média de 4 a 6 anos, para ter, digamos, uma maturação adequada, garantindo aquele público de uma forma estável e um consumo para aqueles que estão dentro do shopping de uma maneira estável. Isso não é muito diferente em rua também. Agora, pois não tem muito como fugir dessa realidade, dessa característica brasileira. Fugir é fazer conta e considerar luvas, quaisquer que sejam, como despesa e não como investimento. A não ser que você esteja na atividade imobiliária de comprar e vender pontos. Mas eu acho que quem está entrando com uma franquia num shopping ou mesmo na rua está entrando para fazer o negócio crescer e acontecer, e não para vender logo ali na frente. Então, você deve considerar que esse é um dinheiro, digamos, que tem que ser conquistado com as receitas que você tiver ao longo do ano. Não dá para fugir e, como não dá para fugir, tem que saber calcular de forma correta. Eu diria que dá para fugir um pouco mais nos momentos que a gente vive agora, porque shoppings e unidades de rua também, não vamos colocar isso só no shopping, o que a gente mais vai começar a ver agora e já está vendo é a famosa placa aluga-se. Né? E isso é típico do momento de crise, é quando essa crise chega efetivamente no varejo, na ponta final. Né? Então me permite tentar entender aqui a seguinte situação. Se eu quero abrir um ponto para minha franquia, o que eu levo em consideração na hora de escolher entre o shopping, com todos os seus custos, e um ponto de rua? O que deve ser o ponto de desequilíbrio na minha decisão? Primeiro, a escolha do franqueador e não do ponto. E ter a certeza de que você escolheu um franqueador que está do seu lado e que vai te ajudar a negociar esse ponto. Como é que eu sei isso? Se ele está do meu lado ou não? Como é que você sabe? Perguntando para outros franqueados que já estão na operação. Eu costumo dizer que franquia é um negócio maravilhoso, porque você vai casar com uma determinada pessoa e tem a possibilidade de conversar com 4, 5 ex-maridos, né? Que já estiveram com ela. Né? Ou até maridos, né? Maridos que continuam com ela, né? Ex ou que continuam, na verdade, ou atuais. Né? Atuais. E eles podem te contar tudo, né? Então, essa é uma característica. A outra é a forma como você pode ver como isso é avaliado, né?
Então, um franqueador muito profissional, ele já vai ter muitas vezes até a loja pronta para te passar numa situação como essa, em condições em que o custo de ocupação seja muito razoável em relação à expectativa de faturamento do negócio. Então, não comece pelo ponto, né? Comece pela escolha de uma franquia que te garanta um suporte pré-operacional adequado, com o qual você esteja identificado. E este franqueador é que vai me dar a oportunidade ou vai me dar a informação e a experiência necessária para saber qual o ponto que eu vou escolher. Por uma razão muito simples, ele já montou várias e ele já opera várias chamadas unidades próprias. Então, em todas essas situações, desde custo de instalação, ganho de escala na construção, compra de equipamentos, negociação do ponto comercial, ele certamente tem uma experiência consolidada para te ajudar para reduzir qualquer tipo de custo ou investimento que você teria por não conhecer a operação. Pelo e-mail, o Fábio Zanetti quer saber o que você acha sobre o mercado de microfranquias, que é um conceito que começou a aparecer com mais frequência nos últimos tempos. Eu olho com certo temor, porque microfranquias, infelizmente, está associado a baixo investimento e é uma denominação que se deu agora do que o americano chama de franquias home-based, que são operadas através de casa. Mas elas têm, até o momento, ainda uma característica muito forte, que é falta de profissionalização. Infelizmente, eu vou fazer a mesma pergunta, ou vou orientar que se faça a mesma pergunta para um franqueador de microfranquias. Quantas você opera? Quantas você já abriu? Quantas você já quebrou? Quantas você já errou? Quantas você já acertou para passar todo esse conhecimento do que eu devo fazer? Qual é o número limite aí básico de respostas que eu tenho que ter para saber se vale a pena entrar naquela micro franquia que está sendo oferecida? É o tempo de vida, é a experiência que aquela pessoa teve naquele mercado, que é o que vai pesar? São essas duas informações que é muito forte para você poder investigar com mais cuidado, mas eu diria, tem algumas outras características em termos de micro franquia. Ou de franquia de uma forma geral, nem vou apenas qualificar como isso, que é a ideia de que você tem que ter uma forte identificação com o negócio. Muita gente que pensa em franquia pensa que é um negócio que vai acontecer sozinho, que eu não preciso trabalhar, né? E eu costumo dizer, olha, se você achava que trabalhava antes, agora como franqueado, você vai conhecer o que é trabalho, né? 365 dias por ano e dias de 24 horas, né? Você vai entender um pouco que você trabalhava pouco em relação a isso. Mas o que move as pessoas para esse tipo de coisa? A forte identificação que elas têm com o negócio. Eu tenho em casa sempre um exemplo muito forte. Há muitos anos atrás, eu estruturava uma rede muito famosa na área de calçados e a minha mulher desejava uma franquia dessa operação. Eles nenhuma franquia estruturada tinham. E por mais que eu tenha recomendado para minha mulher que ela não deveria ter uma franquia dessa empresa, da qual eu estava lá trabalhando para fazer a estruturação, ela acabou tendo quase 3 unidades durante quase 20 anos. Né? Uhum. Então, não é uma indicação, né? Uhum. Mas é uma forte identificação. Eu costumo dizer que pior do que você ter um emprego do qual você não gosta é ter um negócio com o qual você não se identifica. Então, aliado ao que você colocou, os 2 pontos de saber a experiência do franqueador e o fato de ele ter unidades próprias, é também uma forte identificação que você tenha com o negócio. Tá bom. Deixa eu retomar lá aquele trabalho que vocês fizeram, fazendo levantamentos de 2014. Nós já falamos aqui sobre o crescimento do mercado, já falamos sobre vagas, falamos sobre algumas tendências, apesar de você mesmo ter chamado a atenção de que não gosta muito de falar em tendências do mercado, mas claro que a própria experiência mostra quais são os caminhos que estão dando mais certo, podem dar mais certo do que outros. O que mais que vocês levantaram de 2014 que você considera importante, possa ser relevante até para a gente refletir sobre como será a partir daqui? Eu acho que uma coisa que gradativamente começa a mudar e a gente começa a ver eu vou chamar de mortalidade, mas vou chamar de aquelas franquias que começam a desaparecer do mercado, que são as franquias que os americanos chamam de produto e marca,
que tem uma característica muito específica de vender produtos para o franqueado, transformando o franqueado numa revenda de uma marca exclusiva. A outra modalidade de franquia são as chamadas de negócio formatado. É onde o franqueador ele ajuda o franqueado a ir ao mercado comprar insumos para a operação na melhor qualidade, no melhor preço, nas melhores condições possíveis. A característica dessas franquias de produto e marca é que elas cobram geralmente os royalties sobre a compra. E as franquias de negócio formatado, de uma forma geral, cobram sobre a venda. Então, significa que o franqueador que cobra sobre a compra, ele está do lado do teu alto estoque. E o franqueador que cobra sobre as vendas, ele está do lado da sua caixa registradora. O que a gente começa a ver é um aumento de taxa de mortalidade de franqueadores muito ligados à operação de venda de produtos para franqueados. O franqueador tem que ter uma visão muito clara sobre a operação. Ele tem que estar 24 horas por dia pensando na rentabilidade da sua rede. Ele tem que estar 24 horas por dia pensando no custo da mercadoria vendida dos seus franqueados. Para isso, ele tem que estar negociando com o shopping, negociando com fornecedores, para melhorar a performance do franqueado na ponta. Existem hoje regiões no Brasil que são melhores para se investir em franquias do que outras? Então, nós vivemos aí nos últimos 8 anos a tal da tendência, né, que eu ainda há pouco brinquei um pouco, que era essa coisa da regionalização das franquias, né? Essa regionalização não foi nada do que em comunidades, em localidades menores, a gente teve uma ascensão de uma determinada base da pirâmide ao consumo. E nessas localidades, especialmente as menores, mas de alguma maneira na área de influência de uma grande cidade, o que a gente teve? Uma necessidade de atender esse consumo localmente. Então, foi um mercado que floresceu muito para a instalação das franquias. Só que me preocupa um pouquinho agora, porque é aquela mesma história do crescimento de shopping para tudo quanto é lado nesse país. Como a gente vai ter uma queda e está tendo uma queda forte de consumo, esse consumo local que gerou essa franquia, ele pode desaparecer, né? Com questão de crise e tudo mais. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que alguns mercados se consolidaram em relação a isso de uma maneira muito forte. E uma outra coisa muito interessante dessa regionalização é que tinha um mercado que eu imaginava como muito saturado e tem muito a ver com essa questão do Brasil, que é o mercado de ensino, né, de escolas ou de inglês, ensino profissionalizante. E é impressionante como esse mercado ele ressurgiu, de uma certa maneira, de uma maneira muito forte. Por quê? Porque a gente vê que essas chamadas comunidades, localidades, onde teve um novo boom de consumo, você tem uma escala de valores em termos de consumo. O primeiro é a alimentação fora de casa, né? As pessoas experimentam isso. E o segundo, que outrora era vestuário, passou a ser educação. E é uma coisa muito interessante, é a educação complementar que justificou a expansão fantástica dessas escolas por tudo quanto é pequenas localidades do país. Tá. A Silvia Santana, ela quer saber como ela descobre quando chega o ponto certo de transformar o negócio dela numa franquia. Eu posso dar 1000 técnicas, mas eu vou dizer uma. Quando você é desejada, quando outras pessoas querem abrir um negócio igual ao seu e te perguntam se é franquia e se você gostaria de fazer franquia. Aliás, essa é a minha atividade, eu só trabalho para franqueadores. Mas eu acho que essa é a melhor maneira de você medir se o seu negócio é desejado ou não. Outras pessoas começam a te perguntar, puxa, que negócio legal que você tem. Será que eu poderia ter um igual na minha cidade ou no meu bairro? Né? Esse é o indicativo, não necessariamente que você esteja pronto para, mas com certeza de que o seu negócio está sendo desejado por outros para instalar de maneira igual. Usando esse termômetro, a temperatura começa a subir e você percebe, opa, quem sabe eu não posso transformar o meu negócio em franquia. Quais são os passos que devem ser dados para que você estruture isso de forma profissional e a taxa de sobrevivência seja longa?
Eu poderia dizer, contrate uma boa consultoria. Mas eu diria, eu acho que tem alguns passos, né? E um dos passos, realmente, é você ter a certeza de que você tem um negócio que consegue ser operado por terceiros, mantendo o mesmo nível de rentabilidade, mas, sobretudo, mantendo o mesmo padrão operacional. E eu acho que o primeiro passo é você ter a certeza de que você tem um conceito que pode ser multiplicado, pode ser instalado em outros lugares e que ele, cuidadosamente, não vai ser alterado. Né? O que é alterar? Isso é muito comum em pequenos negócios, que eles não têm, muitas vezes, um conceito, um posicionamento consolidado e, às vezes, começa a expandir em franquia e o franqueado sempre tem a tendência de dizer, olha, esse mix de produtos aqui não dá. Então, ele inventa mais alguma coisa. E o negócio começa a perder a característica original dele. Né? Então, uma outra condição fundamental é que você tenha mais de uma unidade, que você tenha, digamos, algumas filiais. Né? O que significa que você experimentou isso em mercados diferentes e está operando isso na mão de terceiros, que eu posso chamar os gerentes que cuidam dessas suas filiais. Eu acho que se você consegue fazer isso e se você tem um bom padrão e o consumidor final vai nos seus vários estabelecimentos e consegue identificar um único conceito, uma única marca, um único mix, um único tipo de operação que vai desde o atendimento até a sua oferta de produtos, certamente você já deu o primeiro mais fantástico passo para se tornar um franqueador. Marcos, eu quero agradecer sua gentileza de ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte dessa experiência que você nos lembrou lá no início, uma experiência de 30 anos já neste mercado, trabalhando com franchise. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade aqui também a todos. Marcos Riso, que é consultor da Riso Franchise. E obrigado a você que participou ao vivo do Mundo Corporativo, nos assistindo pela internet ou encaminhando a sua pergunta aqui para nós. Lembrando que este assunto você deve levar para suas redes sociais, compartilhar com outras pessoas para refletir sobre este mercado também. E se você quiser, você pode ir lá na nossa página no LinkedIn, no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN, incluir lá o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, porque afinal de contas é o que mais nos interessa aqui, fazer com que essa informação chegue o mais distante possível e nos diferentes canais. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.